Vamos iniciar de uma vez. Vamos lá. Boa noite a todos novamente. Como eu disse, né, a câmera vai ligar daqui a pouco. Essa câmera tá com um probleminha, demora a ligar. É, Antes de tudo, vou mostrar para vocês o recurso que vocês podem usar para fazer as respostas para quem estiver tendo dificuldade, tá? Isso aqui que eu vou abrir aqui, vocês têm acesso através da apostila, tá? Lá em links para estudo e prática, bem perto do final da apostila, tem uma área que lá vai estar escrito Apostila Express. Se você abrir o QR Code da Apostila Express, você vai abrir esse materialzinho aqui, ó. Ela é uma apostilinha menor, não tem todas as perguntas do curso nela, mas ela tem as principais e mostra passo a passo como formar as respostas, ó. Sobre o Canadá, tá vendo? Tem as diquinhas, ó. Então essa aqui é para quem está tendo dificuldade aí de formar as respostas em inglês. Pode acessar essa apostila aqui também, através da apostila principal que vocês já têm, tá? Deixa eu abrir a principal lá para mostrar para vocês onde que aparece. É bem lá pro final, tá, gente? Hum, Aqui, ó. Nessa página aqui, ó. Página 56 da apostila, tá? Aqui, ó. Tem vários QR Codes aqui. Um deles é para a apostila Express aqui, ó. Esse aqui, ó. Apostila Express. Escaneando esse QR Code aqui, vocês conseguem fazer o download e até impressão dessa outra apostilinha que serve de apoio, né? Material de apoio, vamos dizer assim. Ok? Bom, vamos iniciar o que interessa de fato. Hum. Hoje teremos unidades 3 e 4 da apostila. Apareceu para todo mundo aí? Sim. Sim. Excelente. Vamos para os objetivos da aula de hoje. Today's goals. Learn how to describe your weak points. Então, nós vamos aprender a falar sobre ponto fraco. Isso aqui é uma pergunta muito difícil de responder, né? Então, vale a pena a gente dedicar a unidade a ela. It's a very, very hard question. Practice the structure when describing yourself. Learn some more possible questions, and that's it. Vamos lá. Put your weakness in a positive light. Primeira coisa que eu quero saber de vocês. Quando numa entrevista de emprego vocês recebem essa pergunta, né? Qual o seu ponto fraco? O que que vocês pensam aí para poder responder? O que que vocês vão procurar na mente de vocês? Primeiramente, o nível do inglês, talvez. É uma boa. O que mais? Seria importante, tipo assim, um exemplo, sou inglês nível iniciante para intermediário, porém
estou estudando diariamente, né? Algo assim. Ótimo. A É gente vai chegar importante. nesse ponto de dar a solução também, né? Mas e aí, pessoal, é só do inglês que dá pra gente falar? Ninguém mais tem um palpite aí, não? Não? Bom, já que vocês não têm palpite, eu fiquei curioso. O que que vocês respondem no entrevista de emprego se eles te perguntarem isso? Ou vocês travam, não conseguem responder? Eu acho que o ponto fraco seria a adaptação lá no frio, um dos pontos fracos. Ora, interessante. Bom, vamos ver um pouquinho sobre os pontos fracos. Emphasize the positive, avoiding negative words like failure or inept. Talk about how you've transformed your weakness into a strength. Show how you recognize where you need to improve and take steps to better yourself. O que que diz aqui? Enfatizar o positivo, evitando palavras negativas demais, como falho ou inapto. Tá? Então a gente tem que evitar coisas que vão parecer muito pesadas. Já começa aí, né? E depois, a gente sempre tem que dizer o que que a gente faz para resolver esse ponto fraco. Sempre que vocês, não só nessa pergunta, tá, gente? Sempre que vocês trouxerem um problema, traz a solução desse problema também, tá? Não adianta eu só falar assim, ah, meu ponto fraco é que eu não sei bem o inglês. Ah, pronto. Beleza. E aí? Não tá faltando alguma coisa? Yes. Estou estudando para melhorar. Exatamente. Então vamos lá. Essa serve para as seguintes perguntas. What are your weak points? Que é quais são os seus pontos fracos. What is your greatest weakness? Qual é a sua maior fraqueza? E what do you consider to be your weakness? O que você considera ser seu ponto fraco? Vamos lá. What are ways you can improve yourself to address a weakness? Quais são as formas que você pode melhorar para resolver um problema, um ponto fraco? Tá? Eu vou pedir para cada um de vocês ler uma, tá? Eu vou puxar um aqui. Alguém lê pra gente aí a primeira? Take a class or get training. Excellent. Próxima. Take a class on the get twinning. Twinning. É a segunda. Vamos lá, galera? A segunda, alguém? Essa parte. Discover to twist out Apple to text your time. Should breaking or collect collaborate more strongly. Smoothly. Is- Smoothly. Isso. Tá lá. Discover tools such as apps to track your time, schedule breaks, or collaborate more smoothly. Vamos lá, alguém lê a terceira? Pessoal, é importante vocês lerem ó, quando eu peço sim, porque é bom que eu vejo como é que tá a pronúncia de vocês também, tá? Então, alguém lê a próxima aí, ó? Work Work with a with mentor. a mentor. Excellent. Próxima. Engage engage in volunteer work to build a skill. Very good.
join professional groups or industry associ association. Excellent. Então, aí tem várias formas que a gente pode resolver um ponto fraco, né? Take a class or get training, que é pegar aulas ou treinamentos. Descobrir ferramentas como aplicativos que rastreiam o seu tempo, as pausas de agenda e te ajudam a colaborar de forma mais suave. Isso é para aquelas pessoas que não conseguem ali intercalar a vida pessoal e vida profissional, né? Trabalho com mentoria, entrar em trabalhos voluntários para construir uma habilidade. E por último, entrar em grupos profissionais e associações industriais, né? Como por exemplo o Senai. Senai é uma associação industrial. Vamos lá. The question gives you the opportunity to set yourself apart. How so? You can show the hiring manager you recognize the areas where you need to upgrade yourself and how you're taking steps to address them. Então aqui tá falando, essa pergunta, apesar de ser difícil de responder, ela te traz a oportunidade de mostrar pro empregador que você reconhece onde precisa de melhorias e que você toma as atitudes necessárias para fazer essas melhorias acontecerem, né? Quando eu dou a entender que eu não vejo nenhum defeito em mim, vocês acham que isso traz uma visão boa pro entrevistador ou ruim? O que que vocês acham? Se eu vou falar assim, Visão não, não ruim, tem defeito, né? Não, não tem ponto fraco, não. Visão ruim, não é? Você tá visão ruim, Ruim. Porque qual é o primeiro passo para resolver um problema? Reconhecer que ele existe, right? não é? Vocês não concordam? Então vamos lá. Vamos falar sobre quais tipos de problema é interessante. Porque tem coisa, gente, que eu vou falar para vocês, que o pessoal fala e que dá vontade de fazer igual avestruz, enfiar a cara dentro de um buraco, tá? Já teve um, inclusive, que falou que o maior defeito dele é ser preguiçoso. Agora vocês pensam aí, né? Entrevista de emprego. Vamos lá. Now we're going to see some examples of what to say. Perfectionist, tá? Ou I focus too much on the details. Isso aqui é um defeito. Muita gente olha assim e pensa, que perfeccionismo é defeito, né? Não, a empresa gosta? Depende. Depende, né? Tem alguém que é mecânico? Eu. Tá Eu bom, também você como um sou. Então, mecânico. Toda manutenção vai precisar que você despenda muito tempo trabalhando em coisas muito precisas? Todo tipo de manutenção é assim? Não, Não, né? não. Não. Agora, se você for um mecânico perfeccionista que pega uma manutenção que é rústica e fica ali polindo aquilo, você está causando prejuízo para a empresa. É um defeito. Então, o perfeccionismo ele é qualidade quando controlado, quando é usado de forma correta. E é esse tipo de defeito que eu quero que vocês usem, pessoal. Coisas que podem vir a ser um ponto forte, caso você trabalhe em cima dele. Entenderam? O perfeccionismo é um exemplo ótimo, tá? Porque pode ser um problema, mas pode ser a solução também, se você souber trabalhar, utilizar aquilo a seu favor, tá? A gente vai ter alguns textozinhos aí, a gente vai pulando eles, tá? Se vocês quiserem ler, eles estão presentes aí na apostila, tá? Eu vou ler aqui embaixo só o exemplo de resposta para vocês darem uma olhada. Ó. My greatest weakness is that I sometimes focus too much on the details of a project and spend too much time analyzing the finer points. I've been striving to improve in this area by checking in with myself at regular intervals and giving myself a chance to refocus on the bigger picture. That way, I can still ensure quality without getting so caught up on the details that it affects my productivity or the team's ability to meet the deadlines. Olha que resposta interessante. Eu vou traduzir ela para vocês, ó.
Minha maior fraqueza é que eu, às vezes, já comecei, eu utilizei um às vezes aqui para amansar a resposta. Que é para, tipo assim, nossa, é às vezes, não é sempre, hein? Então, você sempre pode dar aquela mansadinha na resposta. Ó, às vezes, foco muito nos detalhes de um projeto e acabo desperdiçando muito tempo analisando os pontos finos. Eu tenho melhorado nessa área, checando comigo mesmo em intervalos regulares e me dando a chance de focar na imagem maior. O que é focar na imagem maior? Às vezes, por exemplo, se você vê uma arte pontilhismo, né? Você vê um quadro de pontilhismo, se você ficar muito perto dele, você não enxerga a arte. Mas indo para longe, você enxerga, tá? Então esse aqui é um jeito que eles têm de falar sobre o perfeccionista, que ele não olha a imagem maior, ele olha só aqueles vãos entre os pontinhos da imagem, entendeu? Por isso que a gente fala bigger picture. Dessa forma, eu consigo ainda garantir qualidade sem ficar preso em detalhes que afetam minha produtividade e a capacidade e habilidade do time de alcançar o prazo. Meet the deadline, tá? Isso que tá no final da resposta aqui. É conseguir entregar alguma coisa no prazo, tá? Meet the deadline. Vamos pro próximo. Apprehensive. I have a hard time letting go of projects. Esse aqui é o irmão menor do perfeccionista, né? Por que eu digo isso? A pessoa apreensiva é aquela que fica nervosa na hora de marcar um trabalho como finalizado. Ah, será que ele tá bom? Nossa, será que eu fiz bem feito? E aí fica ali enrolando, enrolando, porque está apreensivo, não tem aquela confiança no trabalho que fez, tá? É, esse aqui, muita gente acaba sofrendo disso também, né? Porque é aquela famosa síndrome do impostor, que é quando você fica pensando se você está fazendo o seu trabalho direito ou não. Bom, o exemplo de resposta vai aparecer aqui embaixo. Alguém lê ele, por favor? I'm the Aí, ó. biggest critic of my work. I can always find something that needs to be improved or changed. To help myself improve in this area, I give myself deadlines for revisions. Good. Olha lá, I'm the biggest critic of my work. Eu sou o maior crítico do meu próprio trabalho. Isso aqui acontece com muita gente, né? Eu posso sempre encontrar algo que precisa ser melhorado ou mudado. Para me ajudar a melhorar nessa área, eu dou a mim mesmo prazos para revisões. Como assim prazos para revisões? Olha que solução criativa, né? Digamos que eu tenho um projeto para entregar dia 10. Então eu só posso revisar ele até dia 5. Se dia 5 eu quiser fazer revisão, não posso mais. Agora já era, já está perto da entrega, por exemplo. Very good? Right. Esse aqui é o mais famoso. Yes, sir. O que é uma pessoa yes, sir? Have hard time saying no. A pessoa que tem dificuldade de dizer não. Isso aqui pode ser um problema para a empresa, pessoal. Por quê? Alguém se arrisca a dizer por que que é um problema para a empresa? Uma pessoa que tem dificuldade em dizer não? Se a pessoa estiver trabalhando, né? Aí tem um colega de trabalho com a dificuldade, mas você não pode sair do seu setor de trabalho. Mesmo assim, você vai, é ruim para a empresa, né? Sim, Dependendo da área, você não pode estar. isso pode acontecer também. Também tem o famoso direito de recusa. Se um trabalho não está seguro, você tem direito de recusa. E no Canadá, eles querem que você exerça ele. Se você vê alguma falha de segurança, você tem que falar que não vai fazer enquanto não tiver resolvido. Isso aí também pode causar um problema para a empresa, porque você pode se acidentar porque você não recusou fazer uma tarefa que você viu que poderia dar problema. Também é carga, né? Carga de trabalho, né? Que às vezes a pessoa pergunta: "Ah, você pode? Você pode? Posso, posso, posso." Aí quando vai ver, você tá com um monte de trabalho que você não dá conta.
Não é um problema também? Então vamos lá. Alguém lê pra mim só o exemplo de resposta ali embaixo. O texto vocês podem ler depois na apostila, tá? My greatest weakness is that I sometimes have trouble saying no to requests and and end up talking on more than I can handle. No, nowadays, and always try to manage the amount of work I accept. Ok. A minha maior fraqueza é que eu, às vezes, tenho dificuldade em dizer não para pedidos e acabo aceitando mais do que eu consigo lidar. Hoje em dia, eu sempre tento manejar a quantidade de trabalho que eu aceito. Então, vocês estão percebendo um padrão aí? Eu sempre coloco a explicação de qual que é o problema e a solução que eu dei para ela. Nunca, tá? Nunca respondam essa pergunta dando só o problema. Sempre deem a solução também, tá? Right on time. I get impatient with missed deadlines. Fico impaciente com atrasos, com perdas de prazos. Vamos lá, isso aqui é um problema? Como assim, professor? A empresa vai considerar isso um ponto forte, não? Depende. Tem uma palavra aí que transforma isso aqui tudo em um ponto fraco. Qual palavra é essa? Paciência. Isso. Isso mesmo. Eu não gostar de atrasar é ótimo para a empresa, mas quando ocorre um imprevisto e eu me estresso, eu fico impaciente, eu começo a pesar a equipe. Todo mundo já deve ter trabalhado com alguém que é assim, que o negócio não tá saindo, não tá girando, e a pessoa começa a botar pilha em todo mundo. Isso ajuda? Não. Não ajuda, né? Então, esse é o defeito do cidadão aí, ó. Eu fico impaciente, eu começo a cobrar todo mundo e. Entendeu? Esse é o problema. Uhum. É insuportável uma pessoa desse jeito, tá, gente? Não sejam essa pessoa, tá? Vamos lá. Essa é bem grandinha, hein? Alguém quer ler? My greatest weakness is that I get impatient when projects run past the deadline. I'm a sticker for due dates and get uncomfortable when work is not completed on time. To avoid this, I've Afasta-se. start, I've started being more proactive and paying attention to how I'm weakened to make Pedro. sure I'm being motivational and helping foster efficiency. Very good. Vamos lá. My greatest weakness is that I get impatient when projects run past the deadline. Então, aqui, ó, eu já comecei explicando. Já Minha resolvemos. ma- Hã? Alguém falou alguma coisa? Desculpa, eu falei aqui em casa, desculpa. Ok. Vamos lá. Aqui eu já comecei explicando qual que é o problema, né? Eu fico impaciente quando projetos passam do prazo. I'm a seeker for due dates. Quando você fala assim, I'm a sticker for due dates, não tem bem uma tradução disso para o português, tá, pessoal? Mas isso é uma expressão que eles usam para aquela pessoa que gosta de ser pontual, tá? Get uncomfortable when work is not completed on time. Eu fico desconfortável quando o trabalho não está completo a tempo. Aí vem o pulo do gato, que é a solução. To avoid this, I've started being more proactive and paying attention to how I'm reacting, né? Para evitar isso, eu comecei a ser mais proativo e prestar atenção em como estou reagindo para ter certeza, ó, to make sure I'm being motivational, para ter certeza que estou sendo motivacional e ajudando a fornecer eficiência.
Porque o tempo que o cara gasta ali reclamando que tá tudo atrasado, ele poderia estar fazendo alguma coisa, concordam? Correto. Então, I can take it. Esse aqui é um problemão, hein, gente, ó. I can have trouble asking for help. Eu posso ter dificuldade para pedir ajuda. E aí, gente, qual que é o problema nesse aqui? Por que que essa dificuldade de pedir ajuda é um problema para a empresa? E aí você fica travado, não sai do lugar. Exatamente. Também tem outras coisas, né? Como, por exemplo, eu não sei fazer uma coisa e não peço ajuda de ninguém, né? Problema. Vou atrasar, vou matar a peça, vou... É muita coisa que pode acontecer ali, né? E mostra também a grande falta de comunicação, Pois trabalhar é. muito em equipe. Bom, essa aqui é bem longa também. Pode deixar que eu leio essa, galera. Vamos lá. Because I am independent and enjoy working quickly, it has been difficult for me to ask for help when I need it. I have learned that it's much more beneficial both for me and for business to reach out when I do not understand something or feel burned out with my workload. Essa aqui é legal, porque eu sou independente e gosto de trabalhar rapidamente. Olha só, já me elogiei. Aproveitei o momento que eu tô falando do meu ponto fraco para me elogiar, tá? Tem sido difícil para mim pedir ajuda quando eu preciso. Eu aprendi que é muito mais benéfico tanto para mim quanto para a empresa pedir ajuda quando eu não entendo algo ou me sinto sobrecarregado com minha carga de trabalho. Tá? Burned out é sobrecarregado, tá? Por isso que tem a expressão burnout, tá? Burnout é quando você não tá aguentando. E workload, tá? Isso aqui tá lá no nosso dicionário de entrevista de emprego no final da apostila. Workload significa carga de trabalho, tá? Very good. Alguma dúvida sobre essa? Alguém quer perguntar algo? Não, tranquilo. Alright. Tem várias outras, tá? Ó, I sometimes lack confidence. Quando lack significa que falta, tá? Então, às vezes falta confiança quando você não confia muito bem no seu trabalho. I could use more experience in. Poderia ter mais experiência em. Só que esse daqui, pessoal, ele é bom de usar, mas vocês têm que tomar cuidado com uma coisinha. Na hora de dar a solução, não adianta dizer que vai resolver. É, já estou resolvendo, tá? Tá, eu poderia ter mais experiência nessa área, mas eu já estou trabalhando para adquirir essa experiência. Ou, eu poderia ter mais experiência com o idioma, mas já estou estudando para poder melhorar, tá? Então tem que ser uma solução imediata, não é tipo, eu vou fazer, não, tá? Já deveria estar fazendo. Sometimes have difficulty working together with certain personalities. Esse aqui é um jeitinho bonito de falar que não aguenta gente chata no trabalho. Eu não recomendo muito essa aqui, porque a maioria das pessoas não tem bem uma solução para isso, tá? Mas se você tem uma solução para isso, né? Você tem uma, porque todo trabalho vai ter aquela pessoinha, aquele ser iluminado que vai tirar todo mundo do sério. Então tem que ter uma solução pacífica para isso aí, né? Se vocês não tiverem, não usem essa. It can be challenging for me to maintain a work-life balance. Essa aqui significa que a pessoa não consegue lidar bem ali com o equilíbrio entre trabalho e vida profissional. Nossa, professor, mas a empresa vai adorar isso. Não, não no Canadá. Por quê? Não é que eles são bonzinhos, tá, gente? Não vou dizer assim, nossa, eles são benéficos totalmente. Não, não é isso. É que se sabe muito bem, principalmente no Canadá, se sabe muito bem que uma pessoa que não tem uma vida pessoal bem definida é uma pessoa infeliz e uma pessoa infeliz não é produtiva no trabalho. Então vale muito mais a pena para a empresa dar à pessoa um tempo para ela viver a vida dela, para ela voltar para o trabalho recarregada depois e ser produtiva, do que forçar uma pessoa a ficar exausta e reduzir a produtividade no trabalho, tá? Isso é uma coisa que muita empresa brasileira, inclusive, tem que aprender com o Canadá, tá? Ok?
Mas então, eles não gostam, eles acham um defeito. Se você não está conseguindo ter tempo para sua vida pessoal, isso é um problema também para a empresa, tá? Tá aí, ó. A dica: remember to tell weak points that can become strong points and tell what you're doing to make it happen. Então, ó, lembre de sempre falar pontos fracos que podem se tornar pontos fortes e o que você está fazendo para fazer acontecer, ok? Agora vem uma pergunta para vocês. Com qual dessas aí vocês se identificaram mais? Hum. Vamos lá, galera? Para mim seria mesmo o nível de inglês. Ele não está citado aqui, né? Boa. Vou elaborar uma resposta nesse sentido. Excelente. Alguém se identificou com alguma da lista? Eu creio que eu sou um pouco ansioso. Hum. O ansioso ele cai muito no apprehensive, né? Que a ansiedade te deixa apreensivo, né? De fato. Uhum. É, eu também na questão da falta de paciência ali com atraso. Eu identifico mais ali. É bem comum também. Eu seria não sobre a questão de dizer não. Eu, se eu estou no serviço, quero ajudar todo mundo e às vezes só me sobrecarrego. Aham. Very good. Bom, vamos aprender um pouco sobre a estrutura. Me dá só um minutinho, gente. Eu vou pegar uma garrafinha de água, tá? Pessoal, eu vou ter que sair, porque por incrível que pareça, me chamaram para descarregar agora no caminhão. Coisa boa. Amanhã eu vejo a aula. Amanhã eu vejo a aula. Até mais para vocês e boa noite. Prontinho, galera. Eu tô de volta. Vamos lá. How to give a complete answer. Então, aqui agora a gente vai aprender a formar essas respostas, tá? For the structure, you need to put the weak point out of focus, contrasting it with the solution, just like this. Então, para a estrutura, nós temos que colocar o ponto fraco fora de foco, contrastando ele com a solução da seguinte forma. Tá, primeiro temos o ponto fraco, seguido da explicação desse ponto fraco e uma palavra de contraste mais a solução. Nem sempre é necessária essa explicação, tá, gente? Mas às vezes é bom pôr. Como que vai funcionar? Qual o ponto fraco? Por exemplo, I have hard time saying no. Olha que tá seguindo a legenda certinho, tá? Weak point tá em vermelho. Então o que tá escrito em vermelho aqui é ponto fraco, ó. I have hard time saying no. Tem dificuldade em dizer não. Mais explicação, ó. Because I think I will create a back picture of myself, I sometimes accept more than I can handle. Tá lá, porque eu acho que eu vou criar uma imagem ruim de mim mesmo, eu às vezes aceito mais do que eu consigo lidar, do que eu consigo aguentar.
Então aí foi weak point mais explicação. Agora em preto segue, agora em verde segue contrasting words. São palavras de contraste. A gente vai estudar elas hoje também. A gente usou aqui o on the other hand, que significa por outro lado em português. E aí a solução. I am doing my best to learn well that it's important to know and respect my own limits. Então lá, eu estou fazendo o meu melhor para aprender bem que é importante saber e respeitar meus próprios limites. Seguindo essa legenda aqui, dá para fazer uma resposta supimpa, tá? Então vamos ver algumas dessas palavras de contraste que a gente pode usar aí. Primeira de todas, however. However é de toda forma, tá? Nonetheless, although, even though ou somente though. O que vai mudar nessas três aqui é somente o nível de formalidade, tá? O even though é o mais formal, seguido por although, e though é meio que gíria já. Podemos usar yet, in contrast, in comparison, on the other hand, que é o que eu usei lá no exemplo anterior, que é meu favorito, inclusive. Eu acho ele o melhor de todos. But, que é bem conhecido já, todo mundo já conhece o but, né? Que é porém. Nevertheless, bem formal, tá? Nevertheless. Still também pode ser usado nesse contexto aqui. Despite, in spite of, while, whereas ou on the contrary. Todas elas podem ser usadas aqui nesse lugarzinho aqui, ó, contrasting word. Então poderia pegar essa parte que está em verde aqui no meu exemplo e trocar por qualquer um desses aqui, ó. Então eu poderia trocar aqui, ó, o on the other hand que está aqui por however, poderia por yet, poderia, in contrast, in comparison, but, qualquer um, tá? Eu poderia colocar aqui. E por que que é importante vocês saberem todos? Justamente por causa disso, né? Porque se você der mais de uma resposta onde você precisa de uma palavra de contraste, você não ficar repetindo a mesma palavra toda hora. Ok? Bom, galera, tem esse game aqui. Ele está na apostila, o QR Code para fazer ele, tá? Então vou pedir para vocês fazerem depois. Nós não vamos fazer ele em aula. Bom, essa pergunta aqui, what are your strong and weak points? É quais os seus pontos fortes e fracos? Vai ficar para vocês responderem em áudio lá no grupo, tá? Vamos lá, Possible Questions, parte 3 para a gente finalizar a unidade 3 e ir para 4. Why J.D. Irving? Por que J.D. Irving? Bom, galera, nessa resposta aqui, eu gosto de dizer que vocês têm que conhecer a empresa, né? Porque se você não sabe nada sobre o grupo Irving, como que você vai responder por que que você escolheu eles, né? Se você, na verdade, se você não sabe nada sobre o grupo Irving, quer dizer que você não escolheu eles, né? Caiu de paraquedas. Beleza? Então vocês têm que saber sobre a empresa. Por que que vocês gostam dela? Por que que vocês acham que vai ser bom? Tá? Saibam sobre a empresa. Nesse ponto aqui, eu gosto de dizer para o pessoal, usa também, né, os valores da empresa, que já tem até no iniciozinho da nossa apostila, tá? Do you know someone who lives in Canada? Você conhece alguém que mora no Canadá? Essa pergunta é uma armadilha, tá? Que às vezes você conhece alguém que mora no Canadá, você pensa assim, ah, isso aqui vai me ajudar. Depende, e depende muito. Essa pessoa que você conhece trabalha na Irving, trabalha na província para a qual você está sendo entrevistado. Se for uma pessoa lá de Toronto, vai te atrapalhar, por exemplo. Ah, eu conheço, tem um parente meu lá em Montreal. Nossa, cara, não ajudou em nada. É a mesma coisa do gringo tá vindo pro Brasil.
Para falar, para ajudar, ele tá indo pro Rio Grande do Sul para ajudar, ele fala que conhece alguém no Amazonas. O que que adiantou? Adiantou alguma coisa, vocês acham? Never. Mas só que aí não só não ajuda, como atrapalha. Porque se eles pensarem por algum minuto que você vai sofrer choque de cultura, você vai acabar correndo para onde essa pessoa que você conhece está. Choque de cultura é pesado, todo mundo passa por ele, tá? E eles já sabem disso. Então, se você conhece alguém que mora no Canadá, não é da província para onde você está sendo entrevistado, não trabalha com a Irving, fica quietinho, não fala não. Próximo. Why do you want to come to Canada? Por que que você quer vir para o Canadá? Essa aqui, dica para vocês aí, ó. Unidade 9 da apostila. Quer responder bem essa aqui? Dá uma lidinha na unidade 9 da apostila, tá? Mas aqui é basicamente você falar quais são os pontos positivos que você conhece sobre o Canadá. Cuidado para não falar mitos, que tem coisa que é mito, tá? Se você falar alguma coisa que é mito aí como razão para você querer ir para o Canadá, eles vão te cortar também, porque você vai demonstrar um despreparo. Tipo, ele tá achando que aqui é um paraíso também, né? Não pode, tá? Cuidado com os mitos. Na unidade 9 fala quais são os mitos sobre o Canadá e quais são os pontos positivos verdadeiros do Canadá também, tá? Então, unidade Teacher, 9 tá muito boa aí para responder essa. teacher. Número 4. Does your partner work as well? Esse aqui é se sua esposa ou marido, se tiver alguma mulher assistindo, se eles também trabalham. Nessa aqui é só responder que sim ou não, mas é um detalhe. Falou que trabalha, já corta, já tira a possibilidade de outra pergunta, falando também qual que é a profissão, tá? Porque se você não falar qual que é a profissão, eles vão perguntar qual que é a profissão. Então, já elimina a próxima pergunta de uma vez, já fala que trabalha e qual que é a profissão da pessoa. Beleza? E por último, não menos importante, does your partner speak English? Se sua esposa fala inglês. Essa pergunta eles não vão fazer só sobre sua esposa, tá? Se você tem filho em idade escolar, eles podem perguntar também. Criança em idade escolar também é bom já estar estudando inglês. E se sua esposa não fala inglês, que no mínimo ela esteja estudando, tá? Por quê? Porque, gente, isso é urgente. Quanto tempo vocês acham que demora para aprender inglês? Se você fizer entrevista agora, passar, eles te levam para o Canadá e daí uns 6 meses. Vamos dizer que 3 meses você fica lá de experiência, depois sua esposa tem que ir. Então ela tem no máximo 9 meses para aprender inglês. Ela já devia estar aprendendo, tá? Então, não fala ali que, ah, não, ela não fala, não. Você tem que falar assim, ela não fala, mas está estudando. Ou então, ah, ela fala inglês, ela já está no intermediário e continua estudando. Alguma coisa do tipo. Mas de forma alguma chega para falar assim, não, ela não fala. E se sua esposa não fala inglês e não está estudando, cara, corre e bota essa mulher para estudar, porque ela tem pouco tempo, tá? A partir do momento que você passa na entrevista, ó, o relógio começa a tic-tac, tic-tac, tic-tac. E vocês sabem, vocês estão estudando inglês, vocês sabem que não tem como aprender do dia para a noite, né? Vocês não sabem disso? Então, Right. diquinha. Questão 5. Sim, tá? Ou você diz sim na questão 5, ou he or she is studying, tá? She is studying. Você pode falar que sim ou que ela está estudando. Só. Ok? Alguma dúvida até aqui? I have a question. Pode falar. Na questão 3 sobre o porquê o Canadá, né? Uhum. Eu tenho elaborado a minha resposta relacionada à qualidade de vida da família, segurança, algo nesse sentido. É uma boa resposta? Sim, só que qualidade de vida em si fica vago, tá? Você tem que elaborar bastante. Tipo, o que que é qualidade de vida para você? É, tem segurança, o salário é bom. Porque se eu falar só qualidade de vida envolve muita coisa, inclusive coisas que às vezes você não vai ter no Canadá. Certo, Como, por certo. exemplo, acesso a fruta fresca, fruta, verdura fresca o ano inteiro. Isso é qualidade de vida no Canadá, não tem jeito. Entendeu? Que lá as coisas Certo. congelam, né? Mais voltado Então, para educação e segurança seria o ideal, né? isso, ideal, ideal.
Porque se eu falo só qualidade de vida, eu estou envolvendo tudo que se refere à qualidade de vida. E algumas dessas coisas, infelizmente, o país não vai ter. Aí eles já vão Ok. pensar, poxa, não é um paraíso aqui, né, cara? Para qualidade de vida, né? Por Então, exemplo, inverno rigoroso, né? Então, o ideal seria não usar essa expressão, então, né? isso, não usa a expressão qualidade de vida. Usa a qualidade das coisas que você sabe que são boas lá. Educação, transporte público, salário, economia, tá? Very good? Ok, ok, obrigado. E você falar que quer proporcionar uma vida melhor para sua filha, ó, cereja do bolo. Excelente, tá? Ok, esse tema está na minha resposta. Beleza. Os homeworks, como sempre, tá? Como sempre, também vai estar lá na pasta dos reports, tá? Bom, agora finalizamos a unidade 3, tá? Vamos fazer uma pequena pausa para vocês irem no banheiro, pegar um copinho de café, pegar uma água, a gente já volta, questão de 2 minutinhos, 3 minutinhos, tá? Pra gente entrar na unidade 4. Fechou? Já voltamos aí.
Prontinho, galera, voltei. Vai lá. Vamos para a unidade 4. Bom, pessoal, unidade 4 a gente vai falar sobre os seguintes temas. Body language at a job interview. Linguagem corporal de entrevista de emprego. Finalmente chegamos lá, né? Só um minutinho. Pronto. Voice pitch também, que é o tom de voz, que também é importante na entrevista de emprego, apesar de não parecer que é. Mais vocabulário, responder algumas perguntinhas e pronto. Vamos lá, o que que é body language? The process of communicating non-verbally through conscious or unconscious gestures and movements, most known as body language. O processo de comunicação não verbal através de gestos conscientes e inconscientes e movimentos, que também é mais conhecido como linguagem corporal. Vocês já ouviram falar que mais de 50% do que a gente diz não é verbal? Não é pela boca? Vocês já ouviram falar isso? Já, a imagem chega primeiro Uhum, que a fala, né, digamos assim. exatamente. O jeito que eu me movo quando eu tô falando, várias coisas aí, inclusive o tom de voz também, quando eu tô falando, pode trazer veracidade pro que eu tô dizendo, ou pode trazer a sensação de que eu tô mentindo. Por isso é importante a gente dar uma estudada em body language. Vamos lá. Body language during interview plays a very important role in making or breaking your career. The expression actions speaks louder than words holds very true, especially during job interviews. The way you present yourself leaves a significant impact on your interviewer. Então, aqui basicamente está contando pra gente que o papel da linguagem corporal na entrevista de emprego é crucial. Porque aquela frase que gestos falam mais do que palavras possui uma verdade absurda no contexto de entrevista de emprego. Então vamos ver algumas coisas interessantes aqui para a gente dar essa analisada. Peraí, travou. Vai. Eye contact. O que é eye contact, gente? Alguém sabe o que é eye contact? Contato visual, Uhum. Mas e aí, o que é contato visual, né? É eu ficar olhando dentro do olho do entrevistador o tempo inteiro sem nem piscar? né? Tem gente que tenta isso. O máximo que você vai conseguir fazendo isso é assustar o entrevistador. Ele vai, pô, esse cara aqui, cara esquisito, hein? Fica desconfortável, né? Imagina você conversando com a pessoa, ela tá o tempo inteiro olhando dentro do seu olho. Não dá, né? Contato visual é mais sutil, tá, gente? Tem uns textos aqui, ó, falando um pouco mais, tá? Os textos, como eu disse, a gente tá pulando, tá? Vocês podem ler na apostila depois. Mas o contato visual é um negócio mais sutil. Vocês vão olhar dentro do olho da pessoa de vez em quando você for dar uma resposta e tudo mais, mas não ficar o tempo inteiro com o olho vidrado ali no olho do entrevistador também, que isso aí vai assustar o entrevistador, tá? Você vai parecer um psycho, né? Agora, se tratando de uma entrevista online, tem como a gente fazer eye contact, pessoal? Alguém sabe aí? Entrevista online tem como? Acredito que sim, né?
Sim. Não tirar o olho da tela, tá focado no. O contato visual numa entrevista online, numa reunião, pessoal, olhar para a câmera, não é para a tela, não, tá? Quando você olha para a Ah, tela, ok, fica parecendo que você está com o olhar desviado. entendi. Olhou para a câmera, a sensação de quem está te assistindo é de que você está olhando no olho dele, ok? Ok. Sit up straight. O que é sit up straight? Só pela imagem, vocês já sabem? Postura, né? Postura. Tem gente que chega para entrevista, fica todo recostado ou todo travado também, nenhum dos dois é bom, tá? Consertar a postura, pessoal, é importantíssimo, porque, primeiro, se você fica muito curvado na cadeira, você é um risco ergonômico. O que é um risco ergonômico? É uma pessoa que daqui a pouco vai ter problema de coluna, tá? Então, além de demonstrar uma postura mais séria, você ainda está trazendo uma confiança de que sua coluna vai manter saudável aí por um tempo. Um detalhe, tá, gente? Você não precisa ficar igual um robô, também todo travado, não. É manter a postura ereta, a coluna ereta. Mas você pode se mover eventualmente, tá? Tem gente que imagina assim, a postura ereta é você ficar igual um militar ali parado, congelado. Não, não é isso, tá? Hand gestures, gestos de mão. Bom, os gestos de mão a gente tem que tomar cuidado com eles, tá? Porque alguns gestos são bons, outros nem tanto, e alguns péssimos, tá? Quando eu estou listando alguma coisa, é interessante eu usar meus dedos para pontuar, inclusive isso dá ênfase naquilo que eu estou dizendo, a pessoa presta mais atenção, isso é bom, tá? Palmas para cima, sinal de honestidade, tá? Agora, tem gente que de nervosismo cerra os punhos, né? O que que é um punho cerrado? Quando você fecha a mão, né? Não é bom, não tá passando uma imagem legal. Ficar coçando, mexendo no cabelo, coçando a barba, não é legal também. Dá a ideia de que o que você está dizendo é mentira, tá? E principal, tá, gente? Cruzar os braços de jeito nenhum, tá? Eu tenho essa mania de cruzar os braços. Eu sei que é difícil. Mas quando você cruza os braços, você está adotando uma postura defensiva, que não é a postura ideal para uma entrevista de emprego. Ok? Alguém tem mais algum aí para compartilhar com a gente que acha que é ruim ou que é bom? Não? Não. Então vamos em frente. Avoid face touch. O que que tá falando aqui? Tocar a face, mas essa primeira palavra eu não conheço. Avoid é evitar, Ah, ok. tá? Eu vou dar um exemplo É claro para escoçar a barba, vocês né? Igual você aqui. citou aí. Deixa eu só ver se eu consigo conectar essa câmera que não ligou até agora, rapidinho. Vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Eu apareci aí, pessoal? Apareceu. Sim. Excelente. Vamos lá. Ó, eu quero que algum de vocês, deixa eu ver aqui. Robert, pode ser você, Robert. Me pergunta se eu tenho experiência como professor. Uh, you have experience with teacher? Yes, I do. Beleza, foi a primeira. Agora vai a segunda. Pergunta de novo. You have experience with teacher? Yes, I do. Qual dos dois soou mais sincero, mais verdadeiro? Primeiro ou segundo? Primeiro. Só porque eu toquei meu rosto, eu falei com o mesmo tom, eu falei as mesmas palavras, mas só o gesto de eu fazer isso aqui
Já passo a impressão de que eu tô mentindo. Entender como que é perigoso o face touch? A gente fala disso aqui, o pessoal, isso é bobeira, mas aí quando vocês veem um exemplo, vocês, não, é verdade, cara. Não é verdade? Muito. Então, tocar o rosto, ficar coçando demais, coçando a barba, mexendo no cabelo, isso tudo vai dar a ideia de que você está mentindo. Porque inconscientemente, uma pessoa que está mentindo, ela vai tentar tampar o rosto. Inconscientemente, ó. A pessoa nem percebe isso, mas ela faz. Smile. É importante sorrir, né? Ou vocês acham que eu tenho que ficar com a cara fechada a entrevista inteira? Tem que ser descontraído, né? É. Então, durante a entrevista eu Confortável. tenho que ficar assim, olhem pra minha tela, que olhem pra minha câmera. Durante a entrevista eu tenho que ficar assim pro entrevistador? O tempo inteiro? Aí não, né? Também não, né? Ele Não. vai pensar que você é maluco. Então, o segredo aqui no sorriso é, vamos dizer, moderação, tá? Você faz, vai dar um bom dia, você dá um sorriso, como você faz na vida normalmente, né? Você vai cumprimentar uma pessoa que você gosta, você vai dar aquele sorriso pra ela, vai pegar a mão, e tudo mais. Um detalhe, tá? Cumprimentar canadense, pessoal, um braço de distância, tá? Se for apertar a mão, um braço de distância, beleza? Tá? É regra de etiqueta deles. Não só deles, né? Mas qualquer país frio tem essa tendência de cumprimento mais afastado. Brasileiro chega, abraça, né? Aquela coisa, mas norte-americano não, tá? Então, vai cumprimentar um braço de distância. Opa, beleza. De preferência, espere ele estender a mão para você, tá? Stay at one spot. Esse aqui é clássico. Esse aqui para todo mundo, ó. Quer ver, ó? Vocês estão me vendo aí, ó? Ó como é que eu tô. Isso aqui, eu ficar me mexendo desse jeito aqui, indica o quê? Tá nervoso, tá Não é? desconfortável. Exatamente. Então, gente, fica quieto. Tem formiga na cadeira, não, tá? Ó, posso me mover? Posso. Mas eu não preciso ficar. Parece que eu tô dançando. O que é que vocês vão fazer? Descansa as mãos em cima da coxa. Vou falar alguma coisa? Uso hand gestures, gestos de mão. Posso me mover. O entrevistador vai dizer alguma coisa? Eu posso fazer isso aqui, ó. E depois voltar. Que é tipo, ó, opa, tô te ouvindo. Voltei. Sem sair da postura ereta, ó. Continuei, ó. Entenderam? Vocês não precisam ficar, como eu disse, travados igual um robô. Mas também ficar se mexendo toda hora. É a mesma coisa de você estar sentado numa sala e ter uma pessoa indo e voltando. Indo e voltando. Indo e voltando. Isso é irritante, tá? Então evitar ficar se movendo pela sala aí como se tivesse com um formiguinha na cadeira. Mirror image. Essa aqui, ela é boa, mas ela consiste em uma habilidade que talvez vocês não tenham ainda. Vocês podem praticar isso, mas cuidado com isso. Que é espelhar a linguagem corporal do entrevistador. Só que, se toda vez que o entrevistador levanta a mão eu levantar também, ele abaixa, eu também abaixo, o que que ele vai pensar? Pô, os caras estão me imitando. Cuidado, não é isso que o Mirror Image quer dizer. O que que a Mirror Image quer dizer, essa técnica? Quer dizer que se quando o entrevistador fala algo positivo, ele levanta a mão, quando você for dizer algo positivo também, você também vai levantar a mão. Se quando ele diz algo negativo, ele cruza os braços, quando você disser algo negativo, você também cruza os braços. Isso vai trazer proximidade com ele. Mas não é para você fazer na mesma hora que ele fizer. É para você ver qual a situação onde ele faz e repetir quando você estiver nessa mesma situação. Isso é um pouquinho difícil, tá? É um pouquinho difícil de fazer, mas dá para praticar. Tá, os pontos mais importantes, vamos lá. Primeiro, sit straight and tight in your chair. Sentar reto e quieto na cadeira. Have and maintain passive eye contact. Ter e manter contato visual
passivo. O que é o contato visual passivo? É aquele que eu não fico o tempo inteiro olhando no olho da pessoa. Ó, igual eu tô fazendo aqui, ó. Tô conversando com vocês, aí de repente eu olho, depois eu paro, olho. Agora, se eu ficar assim o tempo inteiro, vocês acham que é bom? É um psicopata. Exatamente. Occasionally use hand gestures to express yourself. Ocasionalmente usar gestos de mão para se expressar. Isso é muito legal. Inclusive, a gente vai estudar daqui a pouco como colocar ênfase numa palavra. E o gesto de mão, ele é o mais natural possível. Vocês vão ver daqui a pouco. Improvise on your posture, no slouching. Improvisar na postura sem se recostar, né? Que é o que eu falei para vocês. Vocês podem se mexer, mas não ficar recostado assim, né? Não pode. Nod your head as you're listening. O movimento de nod é esse aqui, ó. Enquanto você tá ouvindo, faz isso aqui. Você tá confirmando que tá ouvindo. Você, ó, entendi, tô entendendo. Ok? E isso tudo ajuda a parar aquela tremedeira do nervosismo, tá, gente? Porque a tremedeira do nervosismo nada mais é que seu corpo precisa se mover ali naquele momento. Aí, se você não faz nada, ele vai tremer alguma parte sua. Agora, se você usa alguns gestos que são positivos para poder acalmar esse nervo aí, beleza. Agora vamos falar sobre voice pitch. O que é um voice pitch, né? Voice pitch é o timbre. O timbre que a gente usa na hora de falar, ele também é muito importante. Porque a tendência, quando eu tô nervoso ou quando eu tô mentindo, é que meu timbre começa a ficar mais agudo, tá? Essa é a tendência. Isso não quer dizer também que você tem que forçar pra falar igual um monstro, né? Nossa, oh, hello, I'm here to... Não, não é isso. É você procurar qual que é o seu timbre ideal, qual que é o tom de voz que fica confortável pra você. Por exemplo, o tom que eu tô falando é o que é confortável pra mim, né? Esse é meu tom de voz natural. Dá pra você procurar ele também, né? Qual que tá forçando menos sua garganta? É esse, entendeu? E é esse o tom que você vai manter durante a entrevista. Tá lá, ó. Have and maintain a medium and straight voice pitch. O que que é um medium e straight? O medium é esse tom que eu falei pra vocês, que vai ser o médio de vocês, que é onde fica mais confortável possível para poder falar. E straight quer dizer que você não vai ficar variando, ondulando ele, igual aqueles filtros que o pessoal coloca no Instagram, gente, tem gente que fica nervoso e começa a fazer isso. Speaking an audible volume. O que é isso, gente? Falar em volume audível. Tem muita gente que, quando tá com dificuldade no inglês, testa fazer o quê? Vai diminuindo o volume. Não adianta você diminuir o volume. Não adianta. Porque o entrevistador tem que te ouvir. O máximo que vai acontecer é ele te perguntar de novo aquilo que você respondeu agora. E enquanto ele não te entender, ele vai insistir em que você fale de novo. Então não vai adiantar, tá? Fala em volume audível. E sempre enfatizar as palavras importantes. Agora a gente vai tratar de palavras importantes. O que que é uma palavra importante? A gente chama de keyword. Na sua resposta, keyword é a palavra que sozinha faz a resposta. Por exemplo, se eu pergunto qual é o seu ponto forte? Qual que é o seu ponto forte? Você falar assim, olha, eu sou fácil de lidar, eu sou trabalhador e eu sou proativo. Quais palavras aí nessa resposta minha foram as mais importantes? Vou falar ela de novo. Eu sou trabalhador, eu sou muito fácil de lidar e sou bem proativo. Trabalhador, fácil de lidar e proativo. Isso. Essas três palavras são as keywords da minha frase. Vou fazer outra, por exemplo, ó. Eu trabalhei na área de mecânico por 15 anos. Quais foram aí quais foram aí as palavras importantes dessa resposta? 15 anos, né, de 15 experiência. anos e mecânico. Entenderam onde eu quero chegar? É, essas palavras, que são as palavras-chave da minha resposta, são as que eu tenho que garantir que eu vou pronunciar de forma correta e que o entrevistador vai entender ela. Então, dessa forma, eu tenho que colocar um tipo de ênfase nessas palavras que são importantes.
Então vamos ver, ó. Primeira forma de eu colocar ênfase numa palavra importante. Eu posso desacelerar a fala dessa palavra. Eu falo o resto da frase normal, mas desacelero quando eu chego numa palavra importante. Observem aqui, ó. As palavras que eu marquei em negrito são as palavras importantes da resposta, tá? Vamos ver como é que eu falo, ó. I am easygoing, proactive and really trustworthy. Viram que eu desacelerei? Beleza, essa não é a forma mais natural possível. Tem outra que se chama pausa. Como que a gente faz a pausa? A gente faz a pausa antes de falar uma palavra importante. I am easygoing, proactive and really trustworthy. Olha aí, já ficou melhor, né? Já deu mais ênfase, a pausazinha. Também tem como eu aumentar a voz para falar essas palavras. Então, I am easygoing, proactive and really trustworthy. Tá, ficou bem natural agora. Só que o mais natural possível, gente, e por isso que lá na linguagem corporal a gente estava falando de gestos de mão, é o próprio gesto de mão. Porque olha só, olhem para minha imagem aqui agora, ó. I am easygoing, proactive and really trustworthy. Vocês perceberam que eu dei ênfase só mexendo a mão? Vocês viram isso aí? Deu para perceber? Notaram? Sim, sim. Então, mas aí eu recomendo o quê? Somem pausa com gestos de mão. Vai ficar perfeito. Olha aqui, ó. Vou somar as duas para vocês verem. Pausa, desacelerar. Vou pausar, desacelerar e usar gestos de mão ao mesmo tempo. Tá? Olha aqui, ó. I am easygoing, proactive and really trustworthy. Viram só? Não ficou bacana? Ficou bom. E sempre, pessoal, criei uma resposta. Sempre marquem ali qual palavra da resposta você considera super importante. Porque essa palavra que você considera super importante, você tem que ter certeza que vai pronunciar ela corretamente, tá? Ah, eu errei uma palavrinha ou outra, não tem problema. O problema é você errar essas palavras que são importantes, tá? Ok? Vamos lá então. Alguém tenta, por favor, ler esse exemplo de resposta enfatizando as palavras marcadas em negrito. Vamos ver se vocês conseguem. I am easygoing, proactive, and really truthful. Ah, essa eu não sei a pronúncia, não. É essa de cá agora, a segunda. Ah, tá. Ah, tá. Eu tô acompanhando na postilha, perdão. I am a lot hard worker. I am always there to help. And people say that I am really proactive person. Very good. Conseguiu. Essa próxima aqui é bem grandinha. Alguém quer tentar ela pra gente? Não? Eu leio ela então. Vamos lá. My strengths are I am a hardworking, positive person and quick learning to anything. I thought kindness is my weakness. My strength is I am a self-motivated person, always curious to learn, and a hardworking person with a positive attitude towards in my career and life. Beleza. A gente não vai fazer esse exercício agora, porque estamos já chegando no limite do tempo. Vocabulários para machines é só para quem está na área, então vai ficar aí na apostila, vocês podem consultar ele aí. E vamos direto para as Possible Questions, parte 4. Já vamos inteirar 20 perguntas para responder, hein, galera? Vamos lá. Do you live in a big or small city? Se você mora numa cidade pequena ou grande, essa aqui você pode responder com honestidade. Só toma um cuidadozinho para caso você diga que mora em cidade grande, não dar a entender que você prefere cidade grande, tá? Então você fala assim, eu moro em cidade grande, mas assim, eu prefiro cidade pequena mesmo. E quando você diz isso, diga o porquê, tá? Do you prefer small cities? Why?
Tá aí, ó. Porque se você não disse lá na frente, né, digamos que na um você disse que mora em cidade grande, mas prefere cidade pequena. Você não disse por que prefere cidade pequena, ele vai te perguntar por que que você prefere cidade pequena. Então não dá pra correr, né? Beleza? E, gente, tem muito motivo para gostar de morar numa cidade pequena, gente. Tem motivo à beça. Se você tem dificuldade nisso, vai lá na Apostila Express. Tem uma partezinha lá que é só sobre motivos de gostar de uma cidade pequena. Tem uma folha inteira só de frases falando dos motivos de gostar de uma cidade pequena, tá? Então, pode ir lá na Apostila Express que o negócio tá ótimo lá para vocês também. O foco da imigração são as cidades pequenas, né? Sim. É porque as filiais da Irving, elas, a maioria fica em cidade pequena lá. Zona florestal, né? Uhum. What about your education level? Aqui eles querem saber qual que é o seu nível mais alto de educação, mas você tem que tomar cuidado com uma coisa específica aqui, que é overqualified. O que é overqualified? Que é que nem eu falei algumas aulas atrás. Se a vaga é para mecânico bruto, ali, para a parte mais bruta mesmo do mecânico, eles vão querer contratar alguém que tem PhD em engenharia mecânica? Não, não vão. Ah, é motorista de caminhão. Tá, mas eu sou motorista e manutentor. Eu dirijo o caminhão, se o caminhão quebrar, eu mesmo vou lá, faço. E eles estão querendo um motorista, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado com o que você vai falar. Vamos dizer o seguinte: se a vaga não é para doutor, eu não digo que tem doutorado. Se a vaga não é para mestre, eu não digo que tem mestrado, tá? Só pensem assim. Agora, eu tenho um curso aqui que pode me ajudar. Beleza, pode falar, não tem problema, tá? Por exemplo, para quem trabalha em linha de produção, tem alguém de linha de produção? Ninguém em linha de produção? Mas vamos pensar aqui o seguinte comigo, pessoal. Se uma pessoa trabalha na linha de produção, ela tem um curso de mecânico básico ali, você acha que isso ajuda ela? O que vocês acham? Sim, Ajuda, sim, né? sim. Eu consigo identificar ali um problema numa máquina, alguma coisa, ótimo, isso ajuda, eu posso falar. A gente tem que ter uma noção de o que que dá para falar, o que que não dá. Uma coisa que destoa completamente não dá, né? Ó, motorista de caminhão precisa falar que tem curso de garçom, por exemplo? Não, né? Não, Ok? Do you have your ECA already? Se você já tem o ECA, todo mundo já sabe o que é o ECA, né? Que aqui a gente fala ECA, mas em inglês é ECA, beleza? Vocês já sabem o que é, né? ECA. Não. Falei que não tenho, também falei que tô correndo atrás. É regra. Não é só, não tenho ainda não. Não. Não tenho, mas estou correndo atrás. Essa aqui, lá no finalzinho da Apostila Express, ensina a montar essas respostas aí para ECA, para IELTS, para passaporte, para carteira de motorista, para tudo, tá? Documentação. Lá no finalzinho da Express, mostra tintim por tintim como é que você se livra dessas perguntas aí. Beleza? Mas é geralmente tipo, no, but I'm taking care of it. Ainda não, mas eu tô resolvendo. Vou fazer. Ah, você tem o IELTS, que é a próxima, ó. Do you have IELTS? Não, mas estou estudando. Nunca pode ser só não, tá, gente? Se você já tem, perfeito. Se você não tem, não, mas estou estudando, estou providenciando, tá? Nunca é só um, não, ainda não, tá? Ok? Combinados? ok. Diquinha, questão 3, só coisas relacionadas, tá? Tá. What about your education level? Só falem de coisas relacionadas à vaga. Very good. Vamos lá então. Ó, o homework, como sempre, vai estar na pasta reports, tá? E vamos abrir a apostila aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. A apostila não, a pasta reports mesmo. Só para mostrar para vocês como é importante vocês acessarem ela, tá? Eu coloquei aqui um link direto na descrição do grupo para essa pasta, tá? Então, cliquei em Leia Mais, olha lá, Drive Reports. Já vou direto aqui, ó, abrir o documento, tá? Aqui, ó, tem a especificação da aula, tá? Ó.
especificação da aula, o link para assistir ela no YouTube, a data que ela foi dada e as páginas da apostila. Inclusive, olha lá, ó, exercícios, os lugares que tem os QR Codes, tá? Tá tudo aqui marcado, tá? Então, eu vou deixar esses QR Codes para fazer amanhã. Beleza, tudo bem. Mas só que aí amanhã você não lembra em que páginas estão. Você pode vir aqui, que é lá, ó, exercícios, página 9, 11, 13, 16 e 17. O da aula de hoje é esse aqui, ó. Aulas 3 e 4. Link do YouTube disponível em breve, porque eu ainda vou postar essa aula. Mas já tem aqui a descrição da aula, tá? O planejamento do curso ele já tá inteiro aqui. Olha lá, ó. Falando sobre pontos fracos, linguagem corporal e keywords. Apostilas, páginas 18 a 29. Exercícios, páginas 21, 22 e 29. QR codes importantes, página 23 e 27. Tá vendo? Então mostra aqui tudo certinho, por isso que é importante vocês entrarem aqui, tá? Exercício prático, esse aqui é o que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Tá aqui também, vocês podem acessar ele através desse link. E os homeworks ficam aqui, ó, tá vendo? Homework da unidade 3 e da unidade 4, tá? Então, para vocês não ficarem perdidos aí, sempre olhem a pasta reports, né? O documento de reports, que tá sempre tudo aqui mastigadinho. Beleza? Beleza. Então, galera, por hoje vai ser só. Vamos finalizar, tá? Deixar vocês irem descansar também. Vejo vocês na quarta-feira, mesmo horário, ok? Não no mesmo horário, porque eu atrasei hoje, mas a quarta-feira vai começar pontualmente às 19h30, tá? E bye bye. Bom descanso para todos. Não esqueçam dos homeworks, por favor, tá? Não deixem acumular, que já estão 20 já. Já são 20 questões para responder. E na próxima aula já vai vir mais 10 questões para responder, tá? Então, galera, vejo vocês na quarta-feira. Bye bye and have a good night, everybody. See you. See Bye you bye. later. Bye bye.